Lúcia Segal, tudo bom, menina? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Meu. Você trouxe o Dionísio? Ou ele que te trouxe? Tudo bem, querido? Tudo bom? Prazer te Ele receber que de me leva. novo. De novo, maravilha. Você veio aqui há uns 18 anos atrás, com aquela peça... Molereu Lará. Olereu Lará. Com as vedetes. Que era um teatro de revista. Exatamente. Né? Uma festa. Um monte de menina bonita. Exato, era demais. Na época que a gente tinha sede, né? O Inflamável. Ali na Maria Borba. Bons tempos. Bons tempos. E agora com Desamor, né? Do Valcir Carrasco, que a Lúcia está dirigindo. Segunda peça que você faz do Valcir? Segunda peça. Por que engatou assim? Então, ele escreveu Seios, né? Seios. Acho que foi em 2009. A gente ficou em cartaz lá no Inflamável também. E a gente ficou um tempão, foi um grande sucesso. E aí ele viu a peça e ele falou para mim que ele sentiu a necessidade de escrever uma outra para abrir aquela. E aí depois ele escreveu outra, ele acabou escrevendo uma trilogia. Né? A trilogia do amor. Que na verdade fala de questões sexuais e tal. E aí Desamor, e aí ele mandou para mim, e aí eu li, fiquei super emocionado, chorei mesmo quando eu li. Achei um texto super forte, um personagem fantástico, maravilhoso. E aí eu liguei imediatamente para ele agradecendo. E aí ele falou, não, eu que te agradeço, que você está me tornando um autor melhor. Gracinha. E aí eu e a Lúcia, a gente já estava querendo... A Lúcia entrou nessa história em que ponto? Eu já entrei quando ele estava fazendo Seio, quando o Valcir disse que ia já escrever. Tinha montado Seio. Quando ele disse que o Valcir ia escrever, ele já falou para eu dirigir. Porque a gente já trabalha junto há muitos anos, pois né? Desde o Antunes. Desde o Antunes, quando ele era menino, que eu dava aula lá. Ele era menino? Eu não tinha barbas brancas. O Olereu Lará eu também fiz uma preparaçãozinha, né? Os bichos, né? Porque ele queria uma característica meio animal para os personagens, aí eu dava um treinamento para as garotas. Para as garotas, E aí, então, aí você já chamou a Lúcia para fazer chamei porque eu tinha Desamor. vontade que ela me dirigisse de fato, né? Porque até então ela só tinha feito preparação e tal, mas não assinado um espetáculo ainda, né? E aí esse monólogo e o personagem cheio de contradições... Mas não é um monólogo. É 90% de um monólogo, né? Tem a participação da Jane Stackflat. Como é que é? A Jane Stackflat. Jane Stackflat. É a minha musa. Uau! Nossa musa. É a nossa musa. Ela faz uma garçonete, ela pontua o espetáculo, né? Mas é 90% de um monólogo. Quase um monólogo mesmo, né? Na verdade, é um taxista, né? É um taxista homofóbico que faz mexer. Taxista homofóbico que faz mexer. Então é um personagem maravilhoso, assim. É cheio... misógino também. Misógino. Com coração seco, assim, sabe? E aí ele tá a peça se passa num boteco sujo, assim, desses tipo frequentados por taxistas, assim. Boteco dele. E ele está lá bebendo já, e aí ele está conversando com esse passageiro imaginário, que foi um passageiro que pegou o táxi dele e que fez uma boa ação. E através dessa boa ação ele repensa a vida dele inteira, entende? E aí a história... E a garçonete interfere de vez em quando, não entende nada, aquele cara falando sozinho ali naquele bar. Agora, o Valcir tem muitas peças teatrais do Valcir? Eu acho que ele já escreveu mais de 10. Ele é prêmio Shell de teatro, Valcir. Ele ganhou com êxtase o prêmio Shell. Né? A gente sentiu, Atílio, que... tinha muito preconceito das pessoas de teatro, que só fazem teatro... Por ele ser um novelista. Mas elas não sabem que, na verdade, o Valcir ele vem de teatro. Vem do teatro, né? Antes de escrever novela, ele escreveu várias peças. E aí, pelas peças serem boas, que ele foi fazer televisão. É o contrário. E você conheceu ele durante uma novela, é isso? Foi na novela ou não? Você já conhecia eu conheci o Valcir por acaso, assim. Você foi fazer uma novela dele, não foi? Eu fiz depois que eu fiz Seios, ele me convidou. Na sequência depois. A gente já estava trabalhando Desamor. A gente parou, a gente deixou para depois da novela. A gente já tinha feito uma leiturinha aqui, outra ali. Ele me convidou para fazer Morde a Sopra, que foi a novela que foi incrível, assim. Foi a primeira novela inteira que eu fiz na Rede Globo. Tinha feito A Favorita, né? Mas eu fiz só 2 meses. E essa foi um personagem que ficou a novela toda, assim.
onde eu aprendi a fazer novela, né? É outra coisa, né? Elas são primos, né? Teatro, televisão é tudo primo, mas cada um tem as suas especificidades ali, né? E enfim, esse personagem que é deslumbrante, né? E aí a Lúcia dirigiu pelo método, né? Que ela é formada lá. Fala um pouco, Lúcia, do Strasberg, né? Eu fiz o Lee Strasberg, do Hector. Você fez lá? Eu fiz 6 anos lá no Instituto. 6 anos? Eu já era discípula do Antunes, então eu tinha ele, o Antunes me acompanhou o tempo todo lá, ele ficava, traz o pragmático, traz isso. Então ele também me orientava o que a gente precisava, de lá era interessante para os atores daqui. Mas o interessante, esse casamento com o Valcir Dionísio e tal, é que, acima de tudo, o que é interessante no Valcir é que ele é muito humanista no texto dele, né? Assim, ele dá um soco no humanismo da gente, desperta que a gente está numa época, né, que o humanismo é muito... E o método também tem isso. Também tem isso, né? Então, o desamor fala de amor. Fala de amor, exatamente. Fala de um homem se transformando, né? Abrindo o coração dele para o filho, para a ex-mulher e para a própria vida dele, né? Que você fala também que, na verdade, foi inspirado num fato real, né? Que ele pegou um táxi, de fato, com esse taxista. E que deve ter sido muito forte, né? E aí ele escreveu essa peça, né? A peça o texto, acho que é um dos melhores textos do Valcir, assim, sabe? Eu até falei para ele, puxa, Valcir, eu tô lendo Rubem Fonseca, que eu tava querendo montar Rubem Fonseca no teatro, e eu falei para ele, teu texto não deve nada ao Rubem, sabe? É muito forte, sabe? É seco, é visceral, é forte, é poético, entende? E é totalmente diferente das novelas, né? Porque até então ele fazia a novela das 6 e das 7, só depois que ele foi fazer das 9. Agora, a novela também tem sempre aquela coisa, quer dizer, você nunca sabe, você sabe como começa, né? Não sabe nunca sabe como vai acontecer, porque, né? Vai mudando ao sabor do ibope, dos acontecimentos, dos atores, quer dizer, vai mudando, né? E a última novela a gente viu que ele se influenciou um pouco pelo desamor. É o mesmo autor, tinha o mesmo autor, não tem coisa interfere na outra. O estilo dele, né? Não tem como não fugir dele próprio. Mas aí depois eu também fui ver aquele filme Clube de Compras Dallas, que o Matthew McConaughey ganhou o Oscar, que ele também faz um homofóbico, não sei o quê. E, quer dizer, a gente é cheio de preconceito na cabeça, né, Atílio? E não sei, a gente está vivendo uma época que parece que cada vez mais está ficando exacerbado esses preconceitos, ou não? Eu mesmo eu falei, puxa, mas como é que eu vou vender isso? Parece que ao mesmo tempo que os discursos contra isso vão ficando cada vez mais inflamados, os próprios preconceitos também vão ficando cada vez mais fortes. E Hollywood... A gente vê renascer preconceitos, né? Exatamente. Você pega na Europa, lá os caras, os nazistas, quer dizer, caramba, o que é isso? Né? E aí ele fala, e aí ele coloca em cena um homofóbico mesmo, assim, um homofóbico típico, para falar de amor, né? E eu estava falando com o Zé Celso também, eu falei para ele da peça, e aí eu contei a história toda, ele falou assim, uma frase que eu achei maravilhosa, ele falou, Dionísio, hoje o tabu não é mais o sexo, o tabu, porque por causa da internet, tudo mais, tá tudo muito na cara, né? O tabu é o amor. É o amor, né? Eu achei isso lindo, né? E a peça, ela fala sobre o amor, né? Na verdade. A gente tem um trecho aí, vamos passar um trechinho? A gente vai colocar com som baixinho, você vai mostrando pra gente, vai contando pra gente o que está rolando. Maravilha. Acho que foi lá na Blue Space, né? Você estreou na Blue Space? A gente estreou na Blue Space. Que é um espaço emblemático de São Paulo. Nossa, aquilo é um templo. Na verdade, a gente estreou nas Satirianas, né? Isso aí a pré-estreia. Isso aí foi exatamente a nossa estreia na Blue Space. Que é um lugar maravilhoso. Olha lá, ele fica falando lá com um amigo dele imaginário, que está ali sentado nessa cadeira. E aí ele fica... Esse aí é o clima do boteco, né? Essa era a Érica Ribeiro, que foi a primeira atriz que fez. Depois a Fânia Espinosa. E agora a Jane Stackflat faz. Jane Stackflat. E a peça toda se passa, então, nesse ambiente nesse do boteco. Exatamente. É bem intensa, ele trata mal as mulheres. Né? Ele é um típico machão. Grosso. É um típico, típico, né? Típico, né?
Vocês já estão em 6 meses, 7 meses? São 6 e estamos indo para o 7º mês. 7º mês? É. Caramba. Mas não, a gente não está não em sequência. A gente fez 1 mês, aí parou, aí depois fez 2 meses, parou. Tal. E agora a gente fez novembro lá no Terra Forte. E aí depois reestreou em janeiro e agora vai até fim de maio. Aí a gente encerra a temporada lá. Agora vai pegar fogo lá. Essa cena não tem mais. Não tem mais, porque estava no auge do Gangnam Style. Gangnam então Style, É que a gente sempre... Aí ficou batido. O Shakespeare, ele fala no Hamlet lá, né? Que o teatro tem que ser reflexo do seu tempo, né? O Hamlet fala isso, né? Na hora que ele está montando aquela peça para mostrar lá pro rei, né? E aí a gente sempre que tem uma música da moda, a gente coloca. Então, quando a gente estreou era essa Gangnam Style, né? Do coreano. Aí depois a gente colocou Lepo Lepo. E agora não tem mais, agora ele canta lá o Dinheiro na Mão é Vendaval, né? Que é uma hora que ele fala que ele tem um caso com um ator de televisão, ele acha que o ator vai dar um papel para ele na novela, e ele tenta fazer um papel da novela lá. Isso tudo é invenção do Dionísio. O Dionísio cria tudo. Eu estou aqui para tirar o potencial dele, né? Você cria e eu mantenho, eu faço a coisa funcionar, o que você criou. Você vai polindo, você vai polindo, vou mantendo. Se ele deixa alguma coisa, ele deixa de fora. Mas você criou aquilo era bom, agora você faz que isso, quero ver. Não, você tem que fazer naquele lugarzinho aqui, porque todo mundo vê. Ator é fogo, né, Lúcia? Ator toma as liberdades, né? Não, mas eu gosto que se ele tiver a criatividade para isso, porque eu incentivo ele viver o personagem. O que eu faço é ajudar ele a criar. O cara é grosso, cuidado com a mãozinha, não sabe? Não pode segurar o copo assim, que ele é muito gentleman, tem que segurar, sabe? Abrir bem a mão, tal. Aí esses detalhes eu fico em cima. Olha, qualquer gestinho assim. Agora eu quero que em cima disso aí ele vai. Esteja à vontade. Aí ele vai indo com. Quando o personagem está lá, daí vem dele, né? Aí ele que cria. E o Dionísio é muito criativo, né? Ele faz a trilha, ele faz tudo. Aí ele chega com uma música nova. Né? A gente tem que fazer tudo. Aí sim, às vezes ele chega com uma música que tem que criar uma outra coisa. Aí ajuda a criar uma outra coisa para poder a música entrar na ele peça. Resolve trocar a roupa do personagem. Ontem agora eu descobri que ele tem que usar uma bota e tal. Mas pois conforme quanto mais vai ele vai andando, sentindo né? o personagem, mais ele vai percebendo isso que é gostoso. Senão não tem graça ficar fazendo tanto tempo, né? Pois é. Uma peça, se a gente não tiver sempre E a gente ainda quer fazer por descobrindo. muito tempo, né, Lúcia? É que nem na vida, né? Que a gente descobre uma Vai coisa da gente no decorrer todos do os dias. tempo, né? Todo dia a gente descobre uma coisa Você está fazendo lá no Terra Nova. No Terra Forte. Terra Forte. Terra Forte é um estúdio de interpretação e práticas holísticas lá do Frederico Foroni. Grande Frederico Foroni, um abraço para o Frederico, faz tempo que ele não aparece aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. E é um espaço muito aconchegante. Quando eu cheguei lá, eu me apaixonei de cara pelo espaço. Falou, eu quero. É pequenininho, assim, são 20 lugares a gente faz. Porque essa peça requer uma proximidade, né? Não, é uma coisa... Ela tem as duas funciona melhor, coisas. Assim. Ela dá para fazer também. A gente fez também nas Satirianas, a gente fez lá no Sátiros. E aí foi para palco italiano. Agora é muito engraçado, quando é para palco italiano, as pessoas elas riem do começo ao fim. Né? Eu falei, gente, mas por que estão rindo tanto? É uma tragédia esse cara. Eu nem sabia que era uma comédia. Pois é. Eu nem sabia. E às vezes quando vai público muito jovem também, eles dão muita risada. E aí, agora, lá, a maioria das vezes as pessoas elas choram, né? É emocionante. Assim, a gente tem histórias maravilhosas. Teve um senhor judeu ortodoxo mesmo, que foi ver... Aqueles que usam kippah e preto e branco. Tudo. Super ortodoxo. E no final da peça ele tirou o kippah dele e entregou pra gente. Eu falei, gente, mas isso é um símbolo muito forte. Né? Enfim, várias. É uma peça, lógico, censura 18... Censura não, é classificação indicativa 18 anos, porque ela fala muito de sexo, né? Tem muito sexo e coloca questões religiosas também. Na verdade, o Valser ele colocou vários tabus ali. Ele fez um mix de tabus, né? Religião, sexo, homofobia. Ele colocou tudo ali no caldeirão dele, misoginia. Ele trata muito mal a mulher, né? Ele tem ódio de mulher, é bem mortal.
E... Aliás, ele tem ódio da humanidade. Da né? humanidade. Ele odeia a vida, Ele né? odeia a vida. Ele odeia a vida. Eu odeio tudo. Ele começa a peça dizendo, droga de dia. Um cara, um rabugento. Né? É um rabugento. E, sei lá, vai gente de todo tipo, assim, vão senhoras também. A gente, assim, eu ficava com medo no começo, sabe? Falei, gente, como é que vão reagir a tudo isso? Mas é como eu te falei, depois que Hollywood colocou isso aí também, né, e ganhou o Oscar, puxa vida, é uma coisa que está sendo discutida, né? Esse tema. Então, na verdade, é mais aceito do que a gente imagina. Do que imaginava, né? Que dia que é? A gente faz aos sábados, a gente tem mais 3 sábados. 4. Né? Não, mais 3. 3, 10, 17, 24. Tem mais 4? Ai, que Então temos mais 4 sábados, achei que Às era mais 3. 21 horas. 21 horas. Até dia 21 24. Dá o de endereço maio. lá. Porque É na rua... Capote Valente. Capote Valente. 703. Ela é 703. entre a Teodoro e a Cardeal. Cardeal. Tá, entra a Teodoro Cardeal, Capote Valente. Do lado do 703. Newton Travesso. Pertinho do lado do do Newton. estúdio, né? É um espaço novo de teatro para São Paulo, porque né, muitos teatros estão fechando, né, e é bom quando tem um que abre. Que abre, pois é. E aí depois a gente vai para Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro, no Festival de Teatro, que é uma cidade do interior do Rio. Dia 4 de junho. 4 de junho, e depois a gente vai para Volta Redonda, lá no Rio. E a gente pretende fazer o circuito Rio de Janeiro ali no interior por enquanto. Tá. E a gente está batalhando, a gente espera fazer um catarse, né, um crowdfunding, uma vaquinha virtual, para levar a gente pro Rio de Janeiro, porque eu quero muito fazer essa peça Fazer uma no Rio. temporada no Rio. Fazer uma temporada no Rio de Janeiro. E a gente tem um convite também da Isabela Prata para fazer dentro da Escola São Paulo a partir do 2º semestre aqui em São Paulo. Na Praça Roosevelt ali, né? Não, ali na Rua Augusta. Augusta. Na frente do Cine Sesc. Tá. Ela tem, dentro da Escola São Paulo tem um... Da Escola São Paulo, exato. Tem um auditório, e aí ela foi ver a peça, ela se emocionou muito, e ela falou, venham pra cá, você tem muito mais a cara da Rua Augusta e tudo mais. E aí a gente está conversando para ir para lá. Isso. Que é um sonho antigo nosso também, para um teatro maior também, né? Levar essa peça para cada vez mais pessoas. O que eu quero mesmo é fazer essa peça num teatrão, assim, sabe? Lotado, um teatro grande, porque é um assunto que tem que ser discutido. Você já está fazendo o Catarse ou ainda vai fazer? Qual? O Catarse. O Catarse? Não, a gente vai fazer Ainda. Para o Rio de Dá um Janeiro. toque para a gente anunciar aqui. Claro, eu te falo, para depois da Copa, uma né, a força. gente fazer uma vaquinha virtual. Uma vaquinha porque virtual. é dispendioso, né? As Dispendioso, não pessoas. tem jeito, né? É uma equipe para levar para o Rio de Janeiro, para ficar morando lá em hotel, alimentação, aluguel do Rio de teatro. Janeiro, Luciano. A gente quer muito adoro. ir para o Rio. Acho que vai ser muito bom para os cariocas também conhecerem esse outro lado do Valsir, né? Porque o Valsir, ele escreve livros infantis, livros adultos. Crônica para crônica. revista, Ele é né? um grande escritor, né? E acho que ele tá no auge, né? Ele está Esse no auge da aspecto humanista dele produtividade nas dele. crônicas e na peça teatral você percebe muito Transparece mais. mais, né? Que ele luta contra o preconceito, sabe? Ele fala também sobre os maltratos a animais nas crônicas e tal. Ele realmente levanta a bandeira. Levanta bandeiras, né? Uma das características dele ele acredita na transformação do ser humano, né? É uma das características que eu observo. Se a gente deixar de acreditar nisso também, Pois estamos é. perdidos, Não né? seríamos Porque aí- artistas, né? Mas ele prova que é possível. Que é sabe? possível, né? Ele Então, prova que é Desamor, possível. sábado às 21, é isso? Exatamente. 21 21 horas. As maiores no Estúdio Terra, Terra Forte. Forte, Capote Valente, 703. 703, do lado do Nilson Travesso. Exatamente. Mais 4 sábados, então. Mais 4 Até dia sábados. 24, né? de 24 de maio. maio. Tá Legal. muito gostoso fazer lá, tá sendo Legal. maravilhoso, assim, muito cinematográfico por ser perto, assim, e a direção da Lúcia é muito detalhista, sabe, é bacana de ver, assim, e de fazer também. Então fica aí a dica para todo mundo. Ô, Lúcia, que bom ter você aqui, menina. Muito bom. Muito Prazer. obrigada. Muito Boa gostoso sorte. Toma aqui conta também. dele direitinho. Aqui é tão aconchegante quanto lá no nosso teatrinho. Legal, Muito Atílio, legal. bom Beleza, prazer, obrigado, muito bom cara. voltar aqui e Sucesso falar com pra você. Mais sucesso. Seu programa é maravilhoso. Obrigado, Sim, cara. muito obrigada.